Muito bem, meus amados, estamos chegando na nossa última lição dessa série de 3 lições que nós percorremos aqui nas nossas férias de janeiro. Eu sou o pastor Alexandre Neiva e todo mês de janeiro a nossa escola bíblica dominical presencial ela fica de férias e nós gravamos aulas para todos os domingos, já desde o domingo de Natal. Então, domingo dia 25, depois dia 1º, depois os 4 que se seguiram na sequência. Tivemos lições sempre falando sobre os fundamentos bíblicos que regem o querer de Deus em relação às famílias. E a gente, e a gente veio pensando ponto por ponto aí nessa caminhada aí de 6 lições. Se você está pegando essa, então tem 5 anteriores aí que você pode assistir de acordo com a sua disponibilidade, tá bem? Que Deus te abençoe, espero que você aproveite. Nessa última lição nós vamos falar sobre as causas, consequências e como evitar uma separação, um divórcio. A gente vai lidar com esse assunto aqui. Durante todo esse período nós estivemos utilizando essa revista aqui da série Família Cristã, da editora Cristã Evangélica, essa daqui, ó. Então, se alguém tiver interesse, opa, tá ali, ó, mais ou menos dá para ver aqui, deixa eu ver, ó. É essa revista aqui muito boa, tá? Se você está organizando aí a sua escola bíblica dominical, recomendo, são muito bem escritas as lições deles, vale a pena a gente investir no material de qualidade, assim. Para 2023, aliás, já vou fazer a nossa propaganda aqui, a nossa escola bíblica dominical vai continuar uma bênção, né? Vai continuar atrativa, dinâmica, participativa. Se você é aqui da cidade, você é meu convidado, venha estudar a Bíblia com a gente todo domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos, no ano que vem, na Escola Bíblica Dominical, adotar essa revista aqui, ó. Tá ali, ó, Práticas Bíblicas, tá vendo? Aqui, ó, da Convenção Batista Mineira. Muito boa essa revista, né? A gente vai, tem lições aqui para o ano inteiro, são 52 lições. Bem dinâmico, gostei bastante. Das que nós usamos, eu gostei mais dos temas dessa aqui, muito boa. Uma revista grossa, tá vendo? Para o ano inteiro. No treinamento de líderes, nós vamos estudar um outro livro, que é esse livro aqui, ó, Bases Bíblicas, tá vendo? Também da Convenção Batista Mineira, Bases Bíblicas. Aqui é bem legal, a gente vai falar de várias coisas que um líder precisa dominar, precisa conhecer. É importante que você tenha uma formação mínima e básica, pelo menos. A gente vai estar investindo muito na liderança da nossa igreja. E os cursos são abertos. Se você é daqui da região e quiser fazer os cursos de liderança com a gente, então são convidados, tá bem? Bom, vão ser muito bem-vindos. E com a igreja como um todo, nós vamos ter um tema central para o ano que vem, que é esse daqui, ó. Relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador. A gente vai falar sobre essa máxima de que a vida cristã é uma vida de falar sobre Cristo, testemunhar de Cristo, viver uma vida verdadeira, e através dessa vivência nós despertarmos nas outras pessoas o desejo de nos imitar, de ser parecidos conosco. É um desafio muito grande e a gente vai trabalhar isso muito forte na vida da nossa igreja a partir do ano que vem. Então está tudo planejadinho aí para que seja um ano de 2023 cheio de bênçãos, tá bem? Vamos lá para a lição? Vamos nessa última e de forma redundante, derradeira lição, vamos aprender um pouquinho aí sobre as causas, né, consequências e como evitar que um relacionamento chegue ao divórcio. Mas vamos começar na Bíblia. Deixa eu pegar aqui um texto de Mateus 15, versículo 11, que não fala sobre casamento, mas fala sobre o que está por trás das crises conjugais e nas crises de relacionamento.
tá? Jesus aqui sendo interrogado sobre limpeza cerimonial, sobre o que pode, o que não pode, o que é puro, o que é impuro. Ele dá uma resposta bastante interessante que vai reverberizar Provérbios, né? Provérbios vai ter muita coisa indo nessa linha aqui. E ele diz o seguinte: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai, né, tá vendo? Mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. E aí nós temos que ver aqui a sequência que vai estar lá no 17 em diante. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E por fim, o 20, a gente vai ler assim: ó, estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Veja que a preocupação dos fariseus ali, daqueles que estavam sempre colocando Jesus à prova, era uma preocupação cerimonial, religiosa, externa. E Jesus aproveita daquilo para falar de algo muito mais importante, que é a questão interna, nossa vida, como a nossa vida está, né? Então, meus amados, uma coisa importante sobre a questão do divórcio é que o divórcio ele não começa quando você assina um papel, né? O divórcio ele não acontece ali naquele ato, em frente ao cartório, ao escrivão ali, ao juiz, onde um casal vai lá e assina um papel de separação. Não é ali. O divórcio ele começa no dia a dia. Ele começa na vivência, na forma de entender a outra pessoa, de conviver com a outra pessoa, na forma sábia de viver a vida, né? Ou melhor dizendo, na forma não sábia de viver a vida. É ali que começa os divórcios, né? Os divórcios começam por conta de uma forma não sábia de se viver, tá bem? Então diz que tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu brinco que água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água, né? Porque às vezes fura, mas às vezes a paciência acaba também. Tem muitas coisas ali envolvidas. Então vamos falar um pouquinho sobre as causas aí que levam ao divórcio. É bem importante que as principais causas não são externas, elas são internas, tem a ver com o caráter, tem a ver com a capacidade de resiliência, tem a ver com a capacidade de perdoar, tem a ver com a capacidade de ter soluções sábias para problemas que todo mundo tem, né? Então, é importante quando a gente vê a sabedoria de Jesus, tirando o foco do externo e trazendo para o interno, porque é verdadeiramente ali que está a origem dos problemas. A gente precisa entender a origem para poder perceber como a gente lida com aquilo, né? Então Jesus foi muito eficiente, eficaz, perspicaz ali na sua colocação de dizer que a maioria dos divórcios tem a sua causa na dureza do coração, sabe? Quando ele vai responder em outro momento lá em Mateus 15, aliás, sobre a questão de por que Moisés permitiu, ele falou, foi por causa da dureza do coração de vocês. Novamente, Jesus ele faz menção a essa questão, né? O coração aqui tem a ver com a alma, com a mente, com o seu ser interior, né? Com aquilo que você é exclusivo por dentro, aquilo que só você é, né? Então Jesus fala disso, dessa dureza do coração do homem. E eu tenho visto isso na prática, sabe? Muitos divórcios acontecem porque é, as partes elas não são capazes de se flexibilizar, de perdoar, de se reinventar, de entender que a vida tem fases, que a fase do namoro ela não é eterna, ela é uma fase que fica lá para trás e não é só no seu relacionamento ou no meu, todo relacionamento é assim.
casamento ele tem fases, né, e elas são inevitáveis, tá? Então, mas vamos lá, vamos enumerar alguns dos problemas. O primeiro problema é a questão da infidelidade mesmo, a questão do adultério. O adultério, a infidelidade, ela é um câncer na nossa sociedade. Eu tenho números aqui que são números gerais, não são números do público evangélico ou do público católico, são números gerais, tá? Não, só para a gente ter uma base. Em 2002, saiu uma pesquisa, foi publicada pela revista Veja, de que cerca de 60% dos homens assumem que foram infiéis pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez, 60%. E ao serem perguntados se eles se arrependem, 59% diz que não se arrependem. Ou seja, a taxa de arrependimento é de 1% entre os homens, da infidelidade. Feita a mesma pergunta para as mulheres, né? Você já foi infiel em alguma vez na sua vida? Isso, agora, para o seu espanto, 47%. A gente acha que o problema da infidelidade é um problema único e exclusivamente masculino, né? A gente percebe que não é bem assim. 47% das mulheres assumem que em algum momento da vida foram infiéis. E ao serem perguntadas se arrependem da infidelidade, aí 55% delas, né, respondem que sim, né? É, que se arrependem, né? Ou seja, aqui eu fiz um erro de leitura aqui, foi ato falho, e como eu gravo esses vídeos sem editar, eu vou consertar ao vivo aqui, tá? Então, do total de mulheres que assume que já cometeram adultério, né? Mais da metade, 55% se arrependeram, né? Se arrependeram do que fizeram. Entre os homens, da totalidade que assumiram que foram infiéis, 59% disseram que não me arrependo. Quase 60% não se arrependem de terem sido infiéis. Esses números, eles mostram aí essa questão tão crítica, né, na nossa sociedade. E a motivação é diferente entre homens e mulheres, né? Olha só. Os homens vão eleger como primeira motivação para o adultério a questão da atração física. O segundo, problemas no casamento. O terceiro, a oportunidade de trair, né? As mulheres já vão dar outros motivos, olha só. Insatisfação com o marido, vontade de experimentar outro parceiro, em segundo lugar, falta de amor, em terceiro lugar, e perda da atração física, em quarto lugar. Então você percebe que a coisa ela é um problema mesmo na nossa sociedade. Esses números, provavelmente, muito provavelmente, eles distorcem se a gente fizer uma fatia aí só com o público evangélico, né? Mas é importante só para a gente pontuar aqui, é ainda o principal motivo de separação, o adultério ou a infidelidade conjugal. Então, para que a gente compreenda, isso é marcado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento como sendo um motivo final, tá? Então, no Antigo Testamento a gente tem lá Levítico 20, versículo 10, Ezequiel 16, de 1 a 43, Malaquias 2, 15, né? E no Novo Testamento a gente vai ter Mateus 27, tem também uma menção de Jesus a Êxodo 20, 14. Então nós temos aí vários textos em que vai haver aí uma taxação de que a quebra desse voto de fidelidade ele vai dar inclusive ao parceiro a, a liberdade de pedir o divórcio. Tá? Então é o principal motivo mesmo. E para que um homem ou uma mulher não caia nessa cilada, é muito importante que tenha a sua vida centrada em Deus, porque não é o externo que é o problema é o interno. Quando você tem um relacionamento vertical com Deus e a sua vida está em paz com Ele te satisfaz, você quer agradar a Deus, você quer viver em obediência ao Pai, naturalmente você vai resistir e vai ser mais sábio na forma de lidar com o sexo oposto, né?
E agora, se você já está com uma vida torta diante de Deus, você é, já tem cedido para vários outros pecados, para você ceder para um pecado maior assim é um passo, né? Segundo motivo, né, de divórcio, dinheiro. É o segundo principal motivo que levam pessoas a se separarem, são as questões financeiras, as dificuldades financeiras ou mesmo o excesso de dinheiro, tá? Tanto a falta de dinheiro quanto o excesso de dinheiro leva ao divórcio, porque o problema não é o dinheiro em si, mas a forma como você lida com ele. Porque pouco ou muito é uma questão extremamente relativa. Eu conheço pessoas que vivem muito bem com muito pouco. Eu conheço pessoas que vivem muito mal com muito dinheiro. Então, a questão do dinheiro não é a quantidade, mas se você é o senhor do seu dinheiro, se você é sábio na forma de lidar com o seu dinheiro, se você gasta menos do que você ganha, se você faz boas escolhas, né, na hora de comprar, na hora de vender, se você não desperdiça um dinheiro hoje que você vai precisar dele amanhã, se você não muda prioridades, né? Se a gente for pensar na vida de um ser humano comum, prioridade é habitação, comida, água, luz, né? Ah, junto com água e luz, praticamente internet hoje em dia, né? Você tem a questão da educação das crianças, você tem a questão da formação profissional, você tem ali a manutenção do carro, a manutenção da casa. Passando disso, aí você tem uma margem ali para o bem-estar da vida. Isso que eu citei até agora é o básico do básico. Todo mundo precisa preservar. Eu não posso deixar de pagar uma conta de luz porque eu quero comprar uma camisa nova, né? Eu não posso deixar de pagar, atrasar a mensalidade da escola para comprar um sapato para a esposa. Não, a gente precisa ter ali equilíbrio, sabedoria de como lidar com as coisas. Tem uma coisa terrível, bênção para quem sabe usar e terrível para quem não sabe usar, que é o crédito. Seja ele na forma de cartão de crédito, de cheque especial, de empréstimo consignado, né? O crédito, ele é uma bênção para quem sabe usar. E é terrível para quem não sabe usar. Porque uma dívida de R$ 1.000 pode se tornar num monstro impagável. E aquilo acabar com você, acabar com o teu relacionamento, e você vê a sua família sendo destruída por causa disso. Uma coisa que muita gente pergunta é se o casal deve ter uma única conta, né, ter um único caixa na casa para o casal. Bom, a resposta é sim e não ao mesmo tempo, né? Porque existem casais que são muito sábios, tiveram educação financeira desde criança, são muito inteligentes na forma de lidar com o dinheiro, então eles conseguem ter o dinheiro da esposa, o dinheiro do esposo, dividir quem paga o quê, um ajuda o outro quando precisa e vive bem assim, ok? Não vou falar que isso é totalmente errado, não. Agora, é lógico que o ideal é que se você mora numa casa, que você tenha o caixa da casa, né? Que junta-se ali tudo que você arrecada e você administra, os dois juntos ou um dos dois administrando, né? Cada casa funciona de um jeito melhor, né? Tem aqui em casa praticamente, falando do meu exemplo pessoal, eu não me preocupo com os pagamentos, eu deixo os pagamentos com a minha esposa. Ela é muito mais organizada para não perder uma data de pagamento, para ir pagando as contas na sequência certa, do que eu. Então, assim funciona bem. Então, cada casal acha a sua forma de viver. O que não pode, né, é a gente é, transformar o dinheiro numa pedra de tropeço ou num monstro que vai se convertendo em dívidas, em dívidas, em dívidas, né? Lucas 12:15 vai dizer que a vida do homem não consiste na abundância de bens. Então é o que eu falei. Tem gente que vive bem com pouco, tem gente que vive mal com muito. Mas o dinheiro é o segundo maior motivo de divórcio. Terceiro motivo, outras questões comuns ao casamento, tá? E aí eu vou eleger algumas aqui para gente pensar. Ó. Incompatibilidade de gênios.
Essa aqui é terrível, né? Pastor, eu descobri que a gente não se dá bem, a gente não consegue viver junto, não dá para viver com esse homem, não dá para viver com essa mulher. Ué, vocês não namoraram? Vocês não ficaram noivos? Vocês não se conheceram? Se você já era crente quando fez tudo isso, você não teve um curso de preparação para o casamento? O momento de você conhecer a outra pessoa é antes do casamento, não é depois do casamento. É bem verdade que a intimidade revela coisas que você não vai ver durante o namoro e o noivado, né? Mas é uma boa parte de quem é a pessoa com que você está se dispondo a casar, você consegue conhecer sim, se os teus olhos estiverem abertos para conhecer. O que acontece muito é que as pessoas casam é, se auto-iludindo. Então a mulher lança sobre o homem, idealiza sobre o noivo um homem que ele não é, né, idealizado mesmo, e isso acaba fazendo com que, quando ela vai vendo quem verdadeiramente é o marido, aquele castelo vai se tornando um castelo de areia e vai caindo. O mesmo acontece com o homem, e é um dos grandes problemas. Tem muito a ver com arrogância, com egoísmo, com falta de perdão, com, é, com um pouco ou nada de tato para lidar com situações de divergência. Então, tudo isso a gente vai chamar de incompatibilidade de gênios. Né? Casou sem se conhecer, essa é a verdade. É, ingerência dos pais, essa aqui é ótima. Porque quando Deus cria o casal, diz assim, ó, deixará o homem, a sua família, seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher e vai morar na casa do pai dela. Não. Deixará, pois, o homem a sua família, vai se unir à sua mulher e vai formar uma nova família. Porque quando você casa dependendo dos pais, seja financeiramente, emocionalmente ou na esfera de decisão, você não está pronto para casar. Então, assim, está me ouvindo? Vou repetir. Se você está casando e você ainda depende dos seus pais financeiramente, emocionalmente e na esfera das tomadas de decisão, tá tudo errado. Já está começando errado e vai dar errado. Né? Porque um casal é uma nova família em formação. E ela precisa ser independente. Ela precisa pensar e tomar decisões de forma independente. Tratar as suas questões emocionais e sentimentais de forma independente e pagar suas contas. É assim que funciona. Às vezes as crises vêm. Você casa numa situação de equilíbrio, em algum momento da tua vida você vai ter uma crise. Não é disso que eu estou falando. Às vezes você percebe que o casamento ele já começa todo torto, todo cheio de problema, com a mãe da noiva chamando a atenção do noivo, né? Com o pai da noiva dizendo que isso pode, isso não pode. A mãe do noivo querendo dizer como é que a esposa tem que cozinhar. Não, vai acabar o casamento. Não dá certo. Ingerência dos pais não funciona. Fim dos sonhos em comum. Então, às vezes você casa, nós vamos construir a nossa casa juntos, tal. Beleza, às vezes você constrói a casa e percebe que aquilo era a única motivação de você viver com essa pessoa. O sonho se realizou e agora? Gente, o sonho ele não é o final, tá? O sonho ele é uma etapa da vida. Se você tem um sonho, você precisa ter outro, e outro, e outro, e outro, para que você se mantenha motivado. Uma outra coisa é quando o sonho acaba de uma forma trágica. Então, você tem o sonho de ter um filho, né? Você fica casado 6 anos, como é comum hoje em dia, 6 anos, 7 anos, aí agora nós vamos ter o nosso filho. Aí com muita dificuldade, depois de tratamento e aquele sofrimento todo engravida, aí esse filho vem a falecer, sei lá, com 3, 4 anos de idade, numa fatalidade, num acidente, alguma coisa terrível assim. Dificilmente um casal desse se mantém casado, porque o sonho acabou, né? Eles começam a olhar um para o outro meio que sem sentido. Se Deus não for muito misericordioso, se esse casal não se lançar inteiramente nos braços do Senhor, esse casamento também vai chegar num divórcio.
porque fica aquele lar vazio, sabe? Necessidades emocionais não satisfeitas, isso aí também é terrível, porque o namoro é uma relação muito próxima e muito intensa, de toque, de conversa, e o casamento não é assim. É importante que quem ainda tem essa ilusão entenda que você não vai viver um namoro no casamento, é diferente, né? Porque você não conversa mais só de assuntos relacionados a vocês dois ou alguma coisa que os dois gostam em comum. Você tem que conversar sobre a questão da doença dos filhos, de como vai pagar a escola, do carro que quebrou, o relacionamento é diferente. Então, às vezes, quando não tem a maturidade de entender que as coisas vão mudando, você começa a sentir um vazio emocional. Eu não estou sendo satisfeito, né? Às vezes não está mesmo. Aí precisa ter diálogo para conversar com a outra pessoa, com o caso, a marido com a mulher com o marido, para chegar num acordo, para ter uma tomada de consciência que o casamento pode estar sendo deixado de lado. Mas tem também a questão da mudança da fase da vida. Tem a questão da dureza do coração, que Jesus cita lá em Mateus 19:8, né? Vamos ver esse texto? Mateus, deixa eu ver, acho que eu já estou aqui em Mateus. Mateus 15, 16, 18, 19, versículo 8. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então, você tem aí a questão da, da questão do problema de caráter do ser humano mesmo, tá? Apesar do texto aí estar se referindo aos homens, isso acontece tanto entre homens quanto entre mulheres. Deixa eu ver, a gente já está caminhando aqui para 27 minutos de aula. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa também, mas é importante. Vamos falar das consequências, tá? O divórcio ele tem consequência para o casal, para os filhos, para a sociedade, para a igreja, tá? Para tudo. Não existe, não existe nada bom num divórcio, nada. Mesmo que o divórcio seja ocasionado por algo extremamente fora da curva, sabe? Foi a mulher se separou porque estava correndo risco de vida, porque percebeu que o marido era um criminoso, alguém que estava disposto a matá-la e já tinha batido na mulher várias vezes. A mulher se separa. Solução. Não é solução. Essa mulher vai ficar cheia de traumas, cheia de complexos, vai ter dificuldade de ter um novo relacionamento. O divórcio ele não é solução para nada. Ele é uma válvula de escape para quando as soluções acabaram, né? Você percebe todas as restrições bíblicas em relação ao divórcio, não é porque ele não seja uma opção, mas porque ele é aquela opção final quando todas as outras opções falharam, quando não deu mais certo, quando não teve mais jeito, aí você parte para essa saída de emergência que é o divórcio, mas ele não é bom. Não é assim que Deus criou, não é assim que Deus quer. Não é esse o desejo de Deus para o ser humano, tá? Então vamos lá, as consequências para o casal. Tem a quebra da aliança, feita diante de Deus, né? Então, promete amar, promete respeitar, promete ser fiel, promete na saúde, na doença. Você quebra essa aliança, e toda aliança feita diante de Deus, isso é muito sério. Dificilmente você tem uma situação de divórcio que seja totalmente tranquila. Normalmente tem muita ofensa, muitas palavras cheias de amargura, de vontade de ferir a outra pessoa. Isso deixa marcas que vão para o resto da vida, né? Então é terrível. Raramente você não vai ter uma crise financeira depois de um divórcio. Raramente, tá? Mesmo quando uma das partes ela que bancava o casamento, por assim dizer, do ponto de vista financeiro. Então, mesmo assim, ao outro lado, mesmo com pensão, com tudo, vai ter dificuldade financeira, gente. É terrível o negócio.
Os sonhos são interrompidos. Então, mesmo que quando você casa, você tem sonhos em comum e você tem os seus próprios sonhos. Você tem uma visão de vida que você cria pelo fato de ser casado. Quando você se divorcia, tudo isso some, porque às vezes está condicionado, né? Então é terrível. Para os filhos é pior. Os filhos são as principais vítimas do divórcio. Os filhos são quem mais sofre numa situação de separação. Então vamos lá. Eles se desencantam pela vida, porque eles percebem que aquela família padrão já não é a família que eles têm. Muitas vezes eles se acham culpados pela separação, então naquela mentalidade infantil, eles criam uma interpretação infantil de que eles são os culpados. Eles se decepcionam com o pai e com a mãe, porque são poucos os casais que têm a maturidade do pai não ficar falando mal da mãe e a mãe não ficar falando mal do pai. Pelo contrário, às vezes você tem situações de que viram verdadeiros inimigos, né? Isso para a criança é terrível. Uma criança não tem que escolher quem é ruim, pai ou a mãe. Ele tem que amar os dois têm que, e o pai e a mãe têm que se fazer é, alvo desse amor, tem que fazer por merecer esse amor, né? As crianças começam a viver em crises emocionais, né? Principalmente se forem adolescentes. Se fecham ou ficam muito rebeldes, é difícil. Alteram o comportamento social, o comportamento na escola, o desempenho escolar, tudo muda. A criança sofre demais, tá? E essas mudanças econômicas dentro de casa às vezes caem direto nas crianças. Porque para as crianças normalmente se compra aquilo que a gente chama de supérfluo, né? Então, a gente quer sempre agradar o filho, dependendo da idade. Então, quando você olha para o carrinho de compras, né, 60% ali é fundamental e 40% é só coisa para agradar as crianças. E quando você entra numa crise financeira, essas coisas são as primeiras que você deixa de comprar. Então, é muito difícil, tá? Para a sociedade é complicado. Então, a família fica alvoroçada, porque vai ter gente apoiando, vai ter gente não apoiando, né? A unidade familiar fica meio comprometida, então porque vai ter uma festa de aniversário, e aí chamo, não chamo. Vai ter um casamento, chamo, não chamo. Vai ter um funeral, vou, não vou, será se vai causar constrangimento? Então é difícil. Os amigos em comum ficam numa situação bem difícil, porque às vezes querem continuar se relacionando com os dois, mas essa relação às vezes é complicada, então gera ali um constrangimento, né? Mas, e os cônjuges divorciados, né? Ao longo, que ficaram muito tempo casados, eles demoram demais para entender essa nova vida que eles passam a ter, né? Então, para reorganizar a vida é muito difícil. Para a igreja também é terrível, terrível. Primeiro porque passa um testemunho ruim, tanto para é, quem faz parte da igreja, quanto para os de fora. É muito ruim quando um casal, principalmente quando esse casal é conhecido da coletividade, ele se separa, né? Tem uma crise de comunhão interna na igreja, porque tem gente que vai apoiar, tem gente que não vai apoiar, tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender, né? Você tem aí um problema da questão da disciplina, dependendo do motivo do divórcio, ambas as partes terão que ser disciplinadas, ou uma das partes, pelo menos, vai ter que ser disciplinada. Então, cria um problema para a igreja. Você tem a questão da perda de membros, porque alguns membros podem não concordar com aquela situação e se revoltarem, saírem da igreja, ou mesmo as famílias que são envolvidas no divórcio, né? Então, não é que ou a mulher ou o marido vai parar de frequentar a igreja ou os dois vão parar. Não, às vezes você tem um núcleo familiar, uma rede familiar grande dentro da igreja. E às vezes essa família não consegue mais se ambientizar ali naquela situação e você tem uma perda grande de membresia, tá? Então você tem um constrangimento ali, né, de quando você vai ter que chamar a atenção dessas pessoas.
É, você tem a questão da dificuldade de administrar os filhos desse casal, porque para quem eu falo, com quem eu converso, para quem eu vou direcionar, chamo os dois, não chamo os dois, tem um problema com o pastor às vezes, tá? Então é bem complicado. Então proteja o seu casamento, tá bom? Proteja o seu casamento para que você consiga preservar isso que foi criado por Deus. Não é uma invenção humana. Deus criou. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre como preservar o casamento. A gente parte para o final dessa aula, né? Então, a primeira coisa é você entender que você precisa ter as exclusividades, né? Então, você precisa ter o tempo do casal. O tempo do casal para passear, para conversar, para ter a sua relação íntima, para não fazer nada, se não quiser fazer nada, mas tem que ter o tempo do casal, tem que ter aquele tempo que é exclusivo do casal, que ele não pode ser roubado nem pelos filhos, nem pelos parentes, nem pelos amigos, nem pelo trabalho, nem por questões de hobby, nem de esporte, prática desportiva, nem da academia. Precisa ter o tempo do casal. Se vocês fazem alguma coisa dessas juntos, pode ser esse o tempo do casal. Uma coisa não neutraliza a outra. Tem casais que o momento do casal é na academia, vão juntos, malha junto, enquanto ele está conversando, vai conversando na ida, volta conversando na volta, e é o momento, tá? Mas tem que ter o tempo do casal, né? Precisa entender que situações adversas vão acontecer. Então, isso não é culpa de ninguém, às vezes acontece. Acontece por uma falta de habilidade, uma falta de sensibilidade, uma falta de visão, ou porque alguém atrapalhou, alguma coisa aconteceu, mudou o ministro da Fazenda. Alguma coisa acontece e o casal precisa estar unido para vencer juntos, né? Essas situações difíceis da vida do casal, tá? Então, vamos falar algumas coisas aí, ó. Vigie para você não cair em tentação. Persiga o amor. Amor, ele não cresce sozinho, ele só cresce se você nutrir ele. O amor conjugal, né, e o relacionamento não pode ser, não pode permitir a solidão. Tem que ter essa companhia sempre presente, sabe? Valorize o cônjuge durante todos os anos. A mulher da tua mocidade, né, novinha, tem que ser amada do jeito que ela é. A mulher, quando nasce o primeiro filho e ela se sente não tão bonita, ela tem que ser amada como ela é. A mulher, numa idade mais madura, já tentando esconder as rugas com uma maquiagem, tentando mudar o cabelo, tem que ser amada como ela é, né? Da mesma forma o marido, né? Então o marido, ele nunca vai ser aquele mesmo cara que dali da época do namoro. Ele vai, engorda, cai os cabelos, né? Começa a usar óculos, enfim, normal. E as pessoas precisam serem amadas em todas essas fases, né? Valorize a sua vida sexual, nutra, né? Trabalhe, tenha esse tempo, né? Que isso Deus criou para o casal mesmo, para a união do casal, né? Então, tomar cuidado com o cotidiano, tomar cuidado com aquela coisa do marasmo, né? Daquela paradeira, quando parece que nada acontece. E nessas horas, a mente vazia começa a virar oficina do diabo, né? Então, tenha uma vida equilibrada, né? Invista no amor, invista também na, 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 na exclusividade, de você ter tempo para o seu cônjuge ali. Faça uma manutenção sistemática. Tem um vídeo meu aí, eu até aconselho. Acho que são 6 perguntas, 8 perguntas que pode salvar o teu casamento. É uma manutenção sistemática. Se você quiser assistir, também eu vou tentar colocar aqui. Quem quiser assistir aí, tá? Lide com os conflitos de forma saudável, né? Entenda que certas coisas vão acontecer e são inevitáveis. Então não adianta, não adianta ficar brigando com a realidade. Mas principalmente invista em vocês, tá? Então fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Fazendo isso, você vai ter uma chance maior, né, de nunca ter que lidar
com um divórcio na tua vida, tá bem? Voltando, né, resumindo, uma coisa muito importante, tudo isso aqui não é para dizer que o divórcio ele é uma opção, ele não é uma opção, ele é uma falta de opção. Quando tudo fracassa, aí às vezes é o único escape que você tem ali, é essa situação, mas que ela não é boa em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese ela é boa, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você acompanhou todos esses 6 vídeos, parabéns. Você merece uma pedrinha na coroa, porque é muita coisa para assistir mesmo. Se você acompanhou trechos, pelo menos, aí, tendo uma ideia geral do que a gente quis passar, que Deus te abençoe também. Se você se interessou pelo conteúdo, acessa aí o canal da nossa igreja, se inscreva para você receber a notificação dos vídeos, né? Clica ali no sininho, coloca para você ser notificado de todas, mesmo porque a gente não coloca tanta coisa assim, é no máximo 1, 2 vídeos por semana, e você vai sendo notificado ali para ficar atento. A série sobre liderança, é bem provável que a gente vá gravar ela inteira e transformar no material permanente da igreja para a formação de líderes. Então, se você tem interesse no tema, né, no tema liderança, se inscreva aí no canal da igreja, porque aí quando nós começarmos a postar a série sobre liderança, você vai receber a notificação e você pode acompanhar. Às vezes você vai se interessar por um tema e não vai se interessar por outro. Não tem problema. Mas você vai sendo comunicado, tá? Então, vou dar um exemplo aí sobre a questão da liderança. Aí, às vezes a gente vai lançar um tema lá, história eclesiástica, conhecimento básico da história da igreja. Ah, eu me interesso, esse aqui eu vou assistir inteiro, tal. Aí eu vou lançar outro tema lá, que é aconselhamento bíblico, né? Como você aconselhar alguém usando a Bíblia. Você fala, isso aqui já não é muito a minha praia, eu acho que tenho dificuldade, eu vou indicar para alguém, você indica para outra pessoa. Aí a gente vai ter outro tema lá, que vai ser como preparar um sermão, uma mensagem, uma pregação, de forma que ela tenha começo, meio e fim, tenha objetivo, seja bíblica. Aí você fala, opa, essa aí me interessa, aí você assiste. Tá? Então, se você se interessa por esse tema, procure lá, se inscrever, que você vai ser notificado, tá bem? Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Estando aqui em Pouso Alegre fica aqui no sul das Minas Gerais, pertinho de São Paulo, nós estamos a 200 km aqui de São Paulo. Então, se você estiver passando por aqui, quiser nos fazer uma visita, é muito bem-vindo. Tá? A nossa igreja é uma igreja que está de portas abertas, uma igreja aberta para a comunidade, uma igreja que gosta de receber bem, e nós temos como missão, né, sermos reconhecidos na nossa comunidade como um lugar onde habita a graça e a misericórdia de Deus, né? Então nós queremos que as pessoas, em qualquer situação da vida delas, elas sintam que possam entrar pela nossa igreja e lá elas não vão ser rechaçadas pela situação como elas estão, mas elas serão acolhidas e levadas a um caminho de restauração. Nunca de serem acalentadas na sua situação de queda, mas de serem conduzidas para algo mais elevado, né? Orem por nós, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso ministério, que Deus possa continuar nos abençoando aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe.